com a palavra de Deus e conectadinhas com as mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo no canal de YouTube, na página do Facebook e no Instagram, conectados com a palavra de Deus. Eu espero que você se encontre bem nesse dia. E se você não tiver, eu peço a Deus que Ele estenda as mãos santas e poderosas sobre a sua vida e a sua família. Que o Senhor te dê força para você vencer mais um dia. Amém? Em continuação da palavra de Deus, estudos das mulheres da Bíblia, hoje eu quero falar sobre Diná, uma jovem. E nós encontramos a história desta jovem no livro de Gênesis, o capítulo 34, versículo 1 em diante. Diná, ela era filha de Lia com Jacó. E ela era uma jovem comum. Nos dias de hoje, nós podemos dizer que ela foi criada num berço evangélico. Nasceu, se criou, mas tinha algo que não estava bem na vida dela. Ela estava triste, ela tinha uma curiosidade enorme de conhecer o mundo lá fora, de conhecer a sociedade, de conhecer outras pessoas, mas não conhecer na presença de Deus outras pessoas que conheciam a mesma tradição, serviam o mesmo Deus. Não, ela queria algo tremendo, quem sabe uma experiência diferente, nova, mas isso trouxe uma catástrofe, trouxe uma verdadeira tragédia de lamentações, tristezas e morte sobre a vida dela e a vida da sua família. Diz a palavra de Deus que as tendas do seu pai morava perto da cidade de Siquém, e ela, mesmo sabendo que a sua avó e a sua bisavó, ao andar sozinhas, elas quase foram sequestradas, porque não podiam mulheres andarem sozinhas. Se fosse encontrada, poderiam ser estrupadas ou mortas. Mas ela fez um plano. Eu vou ir, eu não tenho medo, e se acontecer alguma coisa, eu encontrarei uma maneira e vai dar tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. Diz a palavra de Deus que ela foi para a cidade de Siquém e conheceu um jovem, filho do rei Amor. E esse jovem, o nome dele era Siquém, igual o nome da cidade. E ele já gostou dela, começaram a puxar assunto. Não sabemos se ela consentiu, se ela foi de livre, espontânea vontade, mas ela estava ali por curiosidade e ela queria mesmo conhecer a outra cidade, outro país, outra sociedade, tudo. Ela queria ser tudo diferente. E ele convidou ela para ir para o palácio. E ela foi. Acredito que não é registrado se ela foi obrigada ou não, mas ela foi. Chegando lá, ele violou ou estrupou ela. Ele gostou dela, não sei se ela consentiu, mas as consequências foram indo assim. Mesmo ela dizendo ou pensando que se acontecesse alguma coisa, ela encontraria uma maneira que ia dar tudo certo. Mas as consequências foram assim. Só que para a família isso não estava certo. Isso somente depois do casamento. Se ela consentiu ou não, a família não aceitaram, não concordaram. Em especial, os dois irmãos dela, Simeão e Levi. E eles, sem pensar nas consequências, porque olha só, ela saiu de casa, aconteceu o que aconteceu e os irmãos foram atrás. Chegaram nessa cidade. Mesmo se quem foi, pediu ela em casamento, mas eles não aceitaram, porque isso tinha que ter acontecido depois do casamento, não antes. Eles entenderam que ela foi estrupada. E isso naquela época era horrível. E até nos dias de hoje, se nós formos analisar, tem que ter o consentimento. Mas naquela época era muito terrível. E aí eles entraram na cidade de Siquém e mataram todo mundo. Não todo mundo, porque daí eles trouxeram as crianças e as mulheres em cativo, no cativeiro. E o seu pai foi repreender. Jacó repreendeu aos seus irmãos, os seus filhos Simeão e Levi. E eles, no versículo 34, o capítulo 34, versículo 31 de Gênesis, eles falaram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Porque eles estavam assim,
no acontecido, no auge dos nervos, eles não pensaram nas consequências. E nós devemos lembrar que tudo isso aconteceu, não vamos esquecer que foi a causa de tudo isso foi a Diná, que foi sozinha, porque ela tinha uma curiosidade muito grande. Ela foi sozinha, isso mesmo, ela foi sozinha, sem Deus. Por quê? Ouvindo para a palavra de Deus hoje, muitas vezes pode acontecer de uma jovem, uma mulher, uma irmão ou irmã, você homem, você mulher, está na igreja ou numa cidade, ou quem sabe numa casa, quer se mudar, quer ir para outra cidade, quer ir para outro ministério, você está numa igreja e quer ir, mas vá, mas não vá sem Deus. Se você for sozinho, pode acontecer catástrofe, pode acontecer tragédias, morte, coisas ruins, quando nós fazemos as coisas sem Deus. Eu sempre falo, se for para mim me mudar da minha casa, até mesmo para uma outra rua, eu vou se Deus permitir. Que dirá um ministério, que dirá uma cidade, porque eu acredito que pode você estar no ministério e você ir para um outro ministério. Se Deus te chamou, vai. Deus tem compromisso. Mas quando nós vamos para um lugar, para uma cidade, ou compramos uma casa, um carro, sem Deus, as consequências vêm. Quando Deus está conosco, vem muitas consequências, mas debaixo das mãos santas e poderosas de Deus, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos dar livramento. Mas sem Deus, essa menina não pensou, essa jovem não pensou nas consequências e foi e trouxe tragédia, trouxe morte. Então eu pego para mim essa palavra e tomo posse. Tudo que nós formos fazer, vamos fazer com a mãos, debaixo das mãos santas e poderosas, com a autorização de Deus, com a bênção de Deus. Então, não, se você, quem sabe, jovem, está pensando em sair da igreja ou conhecer o mundo lá fora, pare um pouco e pense, Deus vai com você? Porque aonde não aceitam Deus, você não pode entrar. Aonde que uma casa não aceita Jesus, não quer, ou uma família, uma igreja, ou qualquer lugar que você for, e eles não querem Deus lá, por que você vai ir? Vá aonde Deus estará, porque aí você está protegida, guardada, o mal não vai te atingir, a peste, a mortandade vai ser livrada. Deus dará ordem aos anjos para te guardar de dia e de noite, mas você precisa convidar Deus. Sinta paz no teu coração. Essa jovem, ela não estava bem, ela estava se sentindo angustiada no lugar que ela estava, mas aonde que ela foi, só trouxe tragédia, uma atrás da outra, morte, inclusive para a sua vida, porque aconteceu tudo de uma forma que não era para acontecer. E hoje muitas vezes você vê alguém perguntar: ah, mas por que Deus permite tanta coisa, tanta enfermidade? Deus permite, ai, porque Deus permite o estupro, porque Deus é tão bom, porque... Não é isso. Deus dá o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A tua escolha. Deus jamais vai interferir na tua escolha. Se você escolher ir para uma outra cidade sem convidar ele, sem pedir a bênção dele, sem pedir Jesus vai comigo, coloca os seus anjos sobre a minha vida, ele vai permitir. Mas a escolha foi tua. Ele não vai intervir, ele não vai dizer para você, te chacoalhar e dizer: me escolha, eu ir junto com você, porque eu vou te ajudar, eu vou te guardar, a peste não vai te molestar nem de dia, nem de noite, nada, nem a morte, eu te darei ordem aos anjos para te guardar. Ele não vai te obrigar, ele te dá o livre arbítrio. As tuas escolhas vai ser diferente. Quando alguém estrupa alguém, não foi Deus que quis, que Deus não quis impedir, mas a pessoa escolheu sair da casa sem pedir a direção de Deus, escolheu conhecer a sociedade. Diná fez uma escolha terrível sem Deus. E a tragédia foi tremenda sobre ela, principalmente sobre ela e sobre toda a sua família. Então, fica aí um alerta, fica aí uma palavra poderosa para você. Vá aonde você for, faça o que você fazer.
peça a bênção do Senhor sobre a sua vida e Ele te guardará, te dará o livramento. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família.